O Japão feudal foi uma das etapas mais fascinantes e prolongadas da história japonesa. Do século XII até meados do século XIX, o poder político esteve nas mãos dos shoguns, senhores militares que governavam em nome do imperador, mas com autoridade absoluta sobre a nação. Nesta era de guerras, alianças e códigos de honra, surgiu uma figura que encarnaria o espírito do Japão antigo, o samurai. Esses guerreiros não eram apenas soldados, eram símbolos vivos de disciplina, lealdade e sacrifício, regidos pelo Código do Bushido, uma filosofia que misturava o dever militar com valores morais e espirituais. A história dos samurais é também a história da unificação e modernização do Japão. Desde as guerras civis do período Sengoku até a paz imposta pelo shogunato Tokugawa, os samurais evoluíram de guerreiros nômades a burocratas refinados, portadores de uma cultura que combinava poesia com espada. Durante séculos defenderam seus senhores e sua terra, mas também se tornaram guardiões de uma tradição que influenciaria profundamente a arte, a política e a identidade japonesa. Com a chegada da restauração Meiji no século XIX e a abertura ao mundo ocidental, sua era chegou ao fim, mas seu legado perdura até hoje no espírito do Japão moderno, em seu senso de dever, respeito pelo honor e paixão pela perfeição. O nascimento de uma civilização baseada na honra e na tradição entre a névoa que se ergue sobre os arrozais e as montanhas cobertas de pinheiros, surgiu uma das civilizações mais singulares da história humana. O Japão, isolado pelo mar e esculpido por vulcões, temperou seu caráter na luta contra os elementos e na busca constante de equilíbrio entre ordem e espírito. Sua história é a de uma nação que, durante mais de um milênio, olhou para si mesma para definir o que significava a palavra honra. O arquipélago japonês, composto por milhares de ilhas, das quais as principais são Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido, foi desde tempos antigos um território apartado do continente asiático. Essa distância geográfica se traduziu em uma cultura profundamente introspectiva, mas ao mesmo tempo permeável a influências externas quando estas chegavam pelas rotas marítimas da Coreia e da China. Desde esses primeiros contatos, o Japão adotou a escrita, o budismo, a organização estatal e a arquitetura templária, mas o fez com uma habilidade excepcional de transformar o que era estrangeiro em próprio. Nos séculos anteriores à era imperial, o poder político estava disperso entre clãs regionais. Esses clãs, conhecidos como Uji, agrupavam-se em torno de linhagens divinas e adoravam os kami, espíritos da natureza que representavam a própria vida do arquipélago. Entre eles, o clã Yamato conseguiu consolidar uma hegemonia no centro de Honshu e fundou as bases da monarquia japonesa. De sua linhagem surgiriam os primeiros imperadores, considerados descendentes diretos da deusa solar Amaterasu. A religião shintoísta, nascida dessa conexão com o divino, tornou-se o fio espiritual que uniu os japoneses à terra, ao céu e aos seus antepassados. Durante os primeiros séculos de organização estatal, a corte imperial buscou refletir o esplendor da China. No século VII, sob a influência da dinastia Tang, foram implementadas reformas políticas conhecidas como Taika, que centralizaram a administração, estabeleceram censos e organizaram o território em províncias. O objetivo era claro: transformar os clãs guerreiros em funcionários do imperador. No entanto, essa ilusão de controle a partir da capital logo desapareceria. O poder no Japão sempre encontraria seu equilíbrio em outro lugar. Não nos palácios, mas nas armas. A capital foi transferida várias vezes, de Nara a Heijō-kyo e mais tarde para Heian-kyo, a futura Kyoto, cada movimento marcando uma mudança no equilíbrio entre a autoridade imperial e as famílias aristocráticas. Nos jardins de Heian, floresceu uma cultura refinada, onde a poesia, a pintura e as sutilezas da etiqueta definiam o prestígio. No entanto, sob essa superfície elegante começavam a se formar as sombras de uma nova classe, os samurais, guerreiros leais, primeiro ao clã, depois ao senhor, que logo se tornariam o verdadeiro rosto do Japão. O nascimento da casta samurai foi mais uma consequência do que um plano. As grandes famílias aristocráticas, incapazes de controlar seus domínios a partir da capital, começaram a confiar a segurança de suas terras a homens armados, especialistas em arco e espada. Esses guerreiros rurais, provenientes de linhagens menores, foram forjando seu próprio código, distinto do da corte.
Onde os nobres buscavam a harmonia da palavra, eles encontravam virtude na ação. Sua lealdade, sua disciplina e sua disposição para morrer pelo honor marcaram o início de uma transformação profunda. Com o passar dos séculos, a dualidade se tornou evidente. O Japão vivia entre dois mundos, o do espírito e o do aço. Enquanto a corte mantinha rituais e poesias, as províncias se tornavam cenários de guerras privadas. Nesse contraste se forjou a identidade nacional. A beleza e a violência coexistiam sem contradição. A arte e a espada se alimentavam mutuamente. A paisagem também moldou seu caráter. Cercado por mares tempestuosos, castigado por terremotos e erupções, o japonês aprendeu a viver em um equilíbrio constante com o imprevisível. A natureza não era um inimigo, mas uma força que deveria ser compreendida. Dessa relação nasceu uma sensibilidade estética única, onde a impermanência, conhecida como mujo, e a simplicidade, wabi-sabi, se tornaram fundamentos filosóficos. A espada samurai não era apenas uma arma, era uma extensão da alma. Para o século VIII, o Japão já havia alcançado um nível de desenvolvimento cultural e político comparável ao de seus vizinhos continentais, mas com um selo inconfundível. Um isolamento voluntário que permitia conservar o próprio e absorver o alheio sem perder identidade. Esse equilíbrio entre abertura e defesa marcaria toda a sua história. Das cortes de Heian às guerras do período Sengoku, dos templos Zen aos campos de Sekigahara, o Japão seria o cenário de uma luta constante entre ordem e caos, entre dever e ambição. Seu destino se definiria nos campos de batalha, mas também nos silenciosos jardins onde os monges meditavam sobre a fugacidade da existência. Origens e queda do período Heian. No ano de 794, o imperador Kanmu ordenou a transferência da capital imperial para um novo local, que batizou de Heian-kyo, que significa a capital da paz e da tranquilidade, situada onde hoje se encontra Kyoto. Com esse ato, iniciava-se um período de quase 4 séculos que seria lembrado como a Idade de Ouro da aristocracia japonesa, uma era em que o refinamento cultural, a poesia e a espiritualidade coexistiam com a corrupção, a intriga e, finalmente, o nascimento de uma nova ordem militar. A corte de Heian tornou-se o centro do poder político e estético do Japão imperial. Os palácios de madeira rodeados de jardins e lagos refletiam a harmonia que a elite acreditava ter alcançado. Ali, os nobres competiam pelo favor do imperador, não pela espada, mas através da arte da palavra, da caligrafia e do engenho poético. Homens e mulheres da corte compunham versos nos quais uma flor caída ou uma lua encoberta eram símbolos da alma humana. Dessas sensibilidades surgiria uma das obras mais emblemáticas da literatura mundial, O Conto de Genji, escrito por Murasaki Shikibu, uma dama da corte que retratou em detalhes a elegância e o vazio moral de seu tempo. No entanto, por trás da aparência de serenidade, a estrutura do poder começava a se deteriorar. O sistema administrativo inspirado na China, implementado durante as reformas Taika, havia perdido eficácia. As terras imperiais se fragmentavam entre clãs poderosos que obtinham concessões fiscais e isenções de impostos. Os templos budistas e os aristocratas acumulavam enormes domínios conhecidos como shoen, que escapavam ao controle do Estado. O imperador, em teoria divino, tornava-se cada vez mais simbólico. Nesse vazio de autoridade emergiu a figura do regente. Nenhum clã encarnou esse papel com tanto poder quanto os Fujiwara, uma família que, através de hábeis alianças matrimoniais, conseguiu colocar suas filhas como esposas dos imperadores e, portanto, exercer o poder por trás do trono. Durante os séculos 9 e 10, o clã Fujiwara controlou as decisões imperiais, as finanças do Estado e as nomeações de cargos administrativos. Sua hegemonia transformou o governo em uma monarquia cerimonial e a corte em um palco de rivalidades internas. Enquanto isso, longe de Heian, o país real se transformava. Nas províncias rurais, os grandes proprietários de terras, em sua maioria antigos nobres empobrecidos ou funcionários aposentados, começaram a depender de bandos armados para proteger suas terras dos saqueadores e dos excessos fiscais da capital. Esses grupos armados, compostos por homens endurecidos pela vida no campo, eram os precursores dos samurais. No início, eram simples guardiões. Com o tempo, tornariam-se uma classe à parte.
O Japão imperial, enclausurado em sua delicadeza cortesã, ignorava a mudança. As cerimônias e os poemas seguiam seu curso, enquanto os camponeses se curvavam diante de senhores armados que já não obedeciam à capital. A beleza do mundo Heian era, no fundo, a beleza de um crepúsculo, intensa, refinada, mas fugaz. Por volta de meados do século XI, os conflitos entre clãs militares começaram a alterar o equilíbrio político. Dois linagens guerreiros se elevaram como os mais poderosos, os Taira, estabelecidos no oeste, e os Minamoto, com influência no leste. Ambos descendiam de ramos menores da família imperial, o que legitimava sua ambição. Sua ascensão representou uma mudança irreversível. Pela primeira vez, o poder político se inclinava para as províncias e para aqueles que empunhavam as armas. O século XII foi testemunha de um confronto latente entre a aristocracia da corte e a nova elite militar. Em 1156, o conflito de Hogen revelou a fratura entre os partidários de diferentes imperadores aposentados, apoiados pelos clãs Taira e Minamoto. Embora tenha sido breve, a rebelião marcou um antes e depois. As guerras já não se decidiam nos salões de Heian, mas nos campos de batalha. Os samurais demonstraram ser mais leais a seus chefes do que ao trono. 3 anos depois, o conflito de Heiji, entre 1159 e 1160, consolidou o domínio do clã Taira sobre a capital. Seu líder, Taira no Kiyomori, emergiu como a figura mais poderosa do país. Tornou-se ministro do governo e casou sua filha com o imperador, imitando o modelo político dos Fujiwara. Mas sua ascensão rompeu uma ordem milenar. Pela primeira vez, um guerreiro dominava a corte imperial. O poder dos Taira trouxe estabilidade momentânea, mas também ressentimento. Kiyomori transferiu o centro do poder para a costa ocidental, fortalecendo os portos e abrindo rotas comerciais com a China. Esse contato, no entanto, gerou tensões com os Minamoto, que viam ameaçada sua influência. Nas sombras da capital, os antigos rivais aguardavam sua oportunidade para devolver o golpe. O equilíbrio se rompeu em 1180, quando eclodiu a Guerra Genpei, o conflito que selaria o destino do período Heian. Durante 5 anos, o Japão tornou-se um campo de batalha contínuo. As planícies, os templos e as aldeias arderam entre os estandartes vermelhos dos Taira e os brancos dos Minamoto. Foi uma guerra de clãs, mas também uma luta entre duas visões do país, a do refinamento cortesão contra a da ordem militar. Os cronistas da época descrevem essa guerra como o fim de um mundo. Nas montanhas, monges guerreiros defendiam seus templos. No mar, frotas improvisadas combatendo sob chuvas de flechas incendiadas. As lendas posteriores contariam que até mesmo os kami observavam o conflito com tristeza. A poesia silenciou, os jardins murcharam e a espada tornou-se a nova língua do poder. Em 1185, na Batalha Naval de Danoura, os Minamoto esmagaram os Taira em um confronto épico no Estreito de Shimonoseki. O jovem herdeiro imperial, Antoku, neto de Kiyomori, morreu afogado junto à sua avó, que o levou nos braços para as águas, recusando-se a ser capturada. Com sua morte, extinguiu-se a última esperança de restaurar o esplendor cortesão de Heian. A antiga ordem havia caído. Em seu lugar surgia uma nova estrutura de poder, liderada por Minamoto no Yoritomo, que estabeleceria o primeiro governo militar da história japonesa, o Bakufu ou Shogunato de Kamakura. Desde então, a espada governaria onde antes governava o pincel. A Guerra Genpei e o estabelecimento do Shogunato Kamakura. O eco dos tambores ressoava nas montanhas e os estandartes ondulavam ao vento como línguas de fogo. Era o ano de 1180 e o Japão estava dividido entre duas forças que não apenas representavam clãs rivais, mas duas visões irreconciliáveis do destino do país. De um lado, os Taira, guardiões da ordem cortesã e herdeiros do refinamento de Heian. Do outro, os Minamoto, guerreiros endurecidos pelo exílio e pela guerra, dispostos a instaurar um novo tempo de ferro e disciplina. O conflito, conhecido como a Guerra Genpei, foi o primeiro grande confronto em escala nacional que enfrentou as casas mais poderosas do Japão medieval. O que começou como uma série de levantes regionais rapidamente se transformou em uma guerra civil total. As batalhas se estenderam desde as planícies de Kyoto até os estreitos marítimos do oeste, devastando templos, aldeias e colheitas.
Era uma guerra de clãs, mas também uma guerra de princípios. O ocaso do mundo da poesia e o surgimento do mundo da espada. O estopim foi a arrogância do clã Taira, que sob a liderança de Taira no Kiyomori, havia alcançado um poder sem precedentes. Kiyomori conseguiu colocar seu neto, o imperador menino Antoku, no trono, deslocando os demais ramos imperiais. Mas sua política de favoritismo e seu controle férreo da corte provocaram descontentamento generalizado entre a nobreza, os monges guerreiros e os antigos aliados. Foi então que Minamoto no Yoritomo, filho do falecido Minamoto no Yoshitomo, executado anos antes por ordem dos Taira, reapareceu de seu exílio na região de Izu. Em um gesto que mudaria o curso da história, ergueu o estandarte de seu clã e convocou os guerreiros do leste para uma rebelião. Sua causa não era a vingança pessoal, mas a restauração da honra de sua linhagem e o fim do domínio cortesão sobre os samurais. Os primeiros combates foram indecisos. Em Ishibashiyama, Yoritomo foi derrotado, mas conseguiu escapar graças à lealdade de seus seguidores. Refugiado em Kamakura, um território cercado por montanhas e mar, começou a reorganizar suas forças. A partir daí, estabeleceu as bases de um governo militar autônomo, separado da corte imperial. Essa cidade costeira, até então insignificante, se tornaria o coração do novo Japão. A Guerra Genpei foi travada com uma brutalidade desconhecida até então. Os samurais combatiam corpo a corpo, anunciando seus nomes e linhagens antes de se lançar ao duelo, um costume que misturava orgulho com fatalidade. As crônicas, especialmente o poema Heike Monogatari, relataram os confrontos como epopeias onde a valentia e a tragédia caminhavam juntas. A guerra não apenas forjou heróis, mas também mártires. Um dos mais célebres foi Minamoto no Yoshitsune, meio-irmão de Yoritomo, cuja genialidade militar marcou as vitórias decisivas da campanha. Yoshitsune, formado nos mosteiros de Riei e educado na arte e na tática, combinou a ferocidade do guerreiro com a astúcia do estrategista. Em Ichinotani, conseguiu surpreender as forças Taira, descendo com seu exército por um penhasco impossível, atacando de onde o inimigo acreditava estar protegido. Aquela manobra ousada tornou-se símbolo da inventividade japonesa. A perseguição continuou para o oeste. Os Taira, derrotados em terra, refugiaram-se no mar, confiando em seu domínio naval. Mas o destino os alcançou em Danoura, no estreito de Shimonoseki. Naquele 25 de abril de 1185, as duas frotas se enfrentaram em uma batalha que definiria o futuro do país. As águas ferveram sob as flechas incendiadas e os cascos das embarcações. Os Taira, superados em número e traídos por alguns aliados, viram sua linha se quebrar. A tragédia culminou com o suicídio coletivo dos vencidos. A avó do jovem imperador Antoku, compreendendo a derrota, tomou a criança nos braços e se lançou ao mar com ele. As crônicas contam que suas roupas flutuaram brevemente antes de desaparecer sob as ondas. Com sua morte, extinguiu-se a dinastia Taira e com ela o último brilho do mundo Heian. O Japão cortesão afogava-se simbolicamente nas profundezas do estreito. A vitória dos Minamoto marcou uma mudança irreparável. Em vez de devolver o poder ao imperador, Yoritomo consolidou sua autoridade militar. Em 1192, após receber o título de Sei-i Taishogun, ou seja, Grande General Pacificador dos Bárbaros, fundou o Shogunato de Kamakura, o primeiro governo militar da história japonesa. A capital política e a capital espiritual do país ficaram separadas. Kyoto conservava o imperador, mas Kamakura governava com a espada. O novo sistema, conhecido como Bakufu, transformou a estrutura do Estado. Yoritomo estabeleceu uma rede de gokenin, vassalos samurais que lhe juravam lealdade pessoal e recebiam em troca terras e autoridade local. Essa relação direta entre o shogun e seus homens criou um equilíbrio distinto do passado. O poder já não descendia do linhagem divino, mas do serviço e da lealdade. O imperador, embora ainda venerado, tornou-se uma figura simbólica, enquanto o governo efetivo recaía sobre o shogun. Kamakura não era uma cidade de palácios nem de poesia. Era uma fortaleza entre colinas e praias, um refúgio prático e austero. Ali se consolidou o caráter que definiria os séculos seguintes, o espírito do guerreiro disciplinado, a ordem acima do luxo e o dever como virtude suprema. O Japão havia mudado de pele.
No entanto, a vitória não trouxe paz duradoura. As tensões entre Yoritomo e seu irmão Yoshitsune explodiram pouco depois da guerra. Ciumento do prestígio do jovem general, o shogun o declarou traidor. Yoshitsune foi perseguido até seu refúgio no norte, onde acabou com sua própria vida após ser traído por um antigo aliado. Sua morte, envolta em lenda, o transformou em um dos heróis trágicos mais venerados da cultura japonesa. O guerreiro perfeito que caiu não pelo inimigo, mas pela inveja de seu próprio clã. Com o tempo, Yoritomo consolidou seu poder absoluto. Instituiu conselhos de administração, tribunais militares e um sistema de supervisão das províncias. O Japão entrava oficialmente em sua primeira era feudal. O equilíbrio entre o imperador e o shogun, entre o divino e o terreno, estava selado. A espada havia imposto sua autoridade, e o país começava um longo período governado por homens de guerra. O sistema Bakufu e o papel dos samurais. Com a criação do shogunato de Kamakura em 1192, o Japão deu uma guinada irreversível em direção ao governo militar. O esplendor cortesão de Kyoto foi substituído pela austeridade dos quartéis e templos fortificados. Pela primeira vez, o país não era governado por poetas ou nobres, mas por guerreiros. O sistema que nasceu dessa transformação seria conhecido como Bakufu, literalmente governo da tenda do general, em alusão ao quartel a partir do qual o shogun comandava seus homens durante as campanhas. O Bakufu de Kamakura, instaurado por Minamoto no Yoritomo, não aboliu a autoridade imperial, mas relegou-a a um papel cerimonial. O imperador continuava sendo o símbolo espiritual do país, descendente dos deuses, mas o poder real emanava do shogun, o comandante supremo de todos os exércitos. Essa dualidade política, composta por um trono sagrado e um governo militar, seria uma constante na história japonesa durante os 7 séculos seguintes. Desde Kamakura, o shogun estabeleceu uma estrutura hierárquica eficiente e estritamente disciplinada. No topo estava ele mesmo, seguido pelo Madokoro, o conselho executivo encarregado da administração e das finanças, e o Monshujo, um tribunal de justiça encarregado de resolver disputas entre vassalos. Abaixo, uma rede de shugo, ou seja, governadores militares, e jito, administradores locais, supervisionava cada província. Esses homens, designados pelo shogun, eram responsáveis por manter a ordem, arrecadar impostos e garantir a lealdade em seus territórios. Ao contrário da burocracia cortesã de Heian, o sistema de Kamakura baseava-se na lealdade pessoal e na obediência ao código do dever. Não havia lugar para a poesia nem para a ambiguidade. A honra se media pela ação e pela fidelidade. Os samurais, núcleo da nova ordem, representavam esse ideal. Eram guerreiros de linhagem menor, mas de espírito inquebrantável. Seu vínculo com o shogun não era político, mas moral. Em troca de terras, proteção ou privilégios, juravam servir com absoluta lealdade, mesmo ao custo de suas vidas. Neste novo Japão, a honra tornou-se moeda de valor. Um samurai devia viver de acordo com o princípio do shugi, ou lealdade incondicional, e manter a meio a ideia de honra pessoal como seu bem mais precioso. Mentir, desertar ou agir com covardia era pior do que morrer. A morte, de fato, era considerada uma forma legítima de preservar a dignidade. Esse ideal, que séculos depois seria conhecido como Bushido, começou a se gestar nesses anos. O samurai não era apenas um soldado, mas um homem educado no autocontrole, na disciplina e na retidão. Aprendia a arte da guerra, mas também a poesia, a escrita e o manejo do pincel. A espada utilizada por esses homens, a lendária katana, era a alma do guerreiro, mas seu valor não residia apenas em sua lâmina, e sim no que representava: a pureza do espírito e a conexão entre o homem e seu dever. Portá-la era uma responsabilidade sagrada. A vida de um samurai era regida por um equilíbrio entre violência e contemplação. Treinava com o arco, a lança e a espada curta, ou wakizashi, mas também praticava a meditação zen para alcançar a serenidade diante da morte. A guerra não era um ato de ódio, mas um cenário de virtude. A vitória deveria ser limpa e o combate honroso. Mesmo em meio à brutalidade das batalhas, esperavam-se gestos de respeito ao inimigo caído. O treinamento marcial se desenvolvia desde a infância. Os jovens samurais eram enviados a escolas ou mosteiros onde aprendiam tanto a combater quanto a obedecer.
A paciência, a modéstia e o silêncio eram virtudes essenciais. Um guerreiro impulsivo era considerado perigoso, um sereno digno de confiança. Nos mosteiros de Kamakura ensinava-se que a verdadeira força residia em dominar o próprio espírito antes da espada. À medida que o sistema Bakufu se consolidava, o país adotou uma nova noção de ordem. As províncias, antes dominadas por clãs rivais, ficaram sob a supervisão dos vassalos do shogun. A justiça era administrada com rapidez e o castigo à traição era exemplar. O controle do território já não dependia do sangue, mas do serviço. Os samurais se tornaram os novos administradores, arrecadadores de impostos e juízes. O ideal do guerreiro e o do funcionário fundiram-se em um só. Kamakura tornou-se o coração moral desse novo Japão. Não era uma cidade de luxo, mas um enclave de pedra e disciplina. Os templos Zen, como Kensho-ji e Engaku-ji, floresceram sob o patrocínio dos guerreiros, que encontraram no budismo uma forma de reconciliar a violência com a busca interior. A contemplação do vazio, o som do vento nos bambus, a quietude do jardim, tudo isso fazia parte do adestramento da alma samurai. No entanto, essa nova ordem também continha sua própria fragilidade. A autoridade do shogun dependia da lealdade de seus vassalos, e essa lealdade, embora solene, podia se quebrar com a morte do líder. Após a morte de Yoritomo em 1199, seu linhagem perdeu o controle político direto, dando lugar à crescente influência do clã Ojo, que instauraria um regime de regentes em nome do shogun. Ainda assim, o sistema Bakufu resistiu. O Japão havia encontrado um modelo que combinava a espiritualidade do imperador com a força do samurai, um equilíbrio entre o passado e o aço. Era um país governado por homens de guerra, mas sustentado por um código de honra que lhes exigia mais do que a qualquer rei ou nobre do mundo. O período do shogun Ojo e o poder do regente, Jodo Dokoro, Ojo. Quando Minamoto no Yoritomo morreu em 1199, o shogunato de Kamakura ficou sem sua figura fundadora e sem um sucessor com sua determinação. O vazio de poder abriu caminho para uma nova dinastia de governantes nas sombras. Os Ojo, uma família que, sem carregar o título de shogun, dominaria o Japão por mais de um século como regentes ou shiken. Sob seu controle, o poder militar se transformou em um sistema burocrático e familiar, rígido e eficiente, capaz de resistir até mesmo às ameaças do exterior. A ascensão dos Ojo começou com Ojo Masako, a esposa de Yoritomo. Após a morte do shogun, Masako entrou em um convento, mas manteve uma influência política extraordinária. Conhecida como a Monja Shogun, foi a arquiteta do poder de sua família. Manipulou as alianças entre os clãs e garantiu que a posição de regente recaísse sobre seu pai, Ojo Tokimasa, que se tornou o primeiro shiken do shogunato. Desde então, a linhagem Minamoto ficou relegada a um papel cerimonial, enquanto os Ojo controlavam a administração real. O sistema que instauraram foi pragmático. O shogun continuava existindo, mas sua função era simbólica, uma figura decorativa escolhida, muitas vezes, entre os membros da família imperial ou da aristocracia de Kyoto, para manter as aparências de legitimidade. O verdadeiro poder residia no Jodo Dokoro, o conselho de governo dominado pelos regentes Ojo. De lá, eram dadas ordens, nomeados governadores militares e resolvidas disputas entre os clãs vassalos. O período Ojo marcou a consolidação do Bakufu como uma estrutura duradoura. A cadeia de comando foi fortalecida, censos foram registrados, a propriedade da terra foi regulamentada e tribunais foram estabelecidos. O Japão vivia uma era de ordem, mas também de controle. Os Ojo governavam com uma mistura de autoridade paternal e vigilância constante. As rebeliões eram rapidamente sufocadas e os clãs dissidentes eram eliminados sem contemplações. No entanto, mesmo o sistema mais disciplinado não pode escapar à tensão do poder. As décadas seguintes foram marcadas por intrigas internas e rebeliões cortesãs. Em 1221, o imperador aposentado Gotoba tentou restaurar o poder imperial em um levante conhecido como a Guerra Jokyu. Sua tentativa terminou em desastre. As forças do Bakufu marcharam sobre Kyoto e esmagaram a revolta. Gotoba foi exilado e o prestígio da corte imperial ficou destruído. Desde então, o imperador seria uma sombra venerada, mas sem influência real.
Essa vitória consolidou a autoridade do Zojo. Seu poder tornou-se quase absoluto, sustentado por uma rede de alianças com os Gokenin e reforçado por uma administração eficiente. Durante grande parte do século XIII, o Japão viveu um período de relativa estabilidade. A guerra havia cedido lugar à vigilância e ao dever. Mas a tranquilidade do arquipélago logo seria abalada por uma ameaça que chegaria de além-mar. No ano de 1274, o horizonte do arquipélago se cobriu de velas estrangeiras. Da península da Coreia, uma frota gigantesca aproximava-se das costas de Kyushu. Era o exército do Império Mongol, comandado por Kublai Khan, neto de Gengis Khan, que havia submetido a China e a Coreia e agora exigia que o Japão se rendesse e pagasse tributo. As cartas enviadas pelo Khan foram ignoradas pelo shogunato, o que desencadeou uma invasão sem precedentes. Os cronistas de Kamakura descreveram aquele dia com temor reverente. Os mongóis desembarcaram na Baía de Hakata com dezenas de milhares de soldados. Diferentemente dos samurais, que lutavam em duelos individuais, os mongóis combatiam em formação fechada, com tambores, arqueiros montados e armas de fogo primitivas. Suas flechas assobiavam no ar e seus projéteis explodiam com ruído ensurdecedor, desconcertando os defensores japoneses. Mas a invasão não se completou. Após combates intensos, uma tempestade repentina atingiu a frota inimiga. Centenas de barcos foram destruídos contra a costa. Os sobreviventes fugiram, deixando para trás um cenário de destruição. Os japoneses interpretaram aquele fenômeno como uma intervenção divina. Chamaram-no de kamikaze, o vento dos deuses, e acreditaram que os kami haviam protegido a nação do invasor. Kublai Khan não se rendeu. Em 1281, lançou uma segunda invasão ainda maior, com mais de 140 mil homens embarcados em duas frotas. Durante semanas, os japoneses fortificaram as costas e resistiram aos ataques com disciplina férrea. Quando o inimigo parecia prestes a romper as defesas, um novo tufão atingiu a região. A tempestade, mais violenta que a anterior, aniquilou quase completamente a frota mongol. Os sobreviventes foram perseguidos e executados. Mais uma vez, o Japão havia sido salvo pelo vento divino. As invasões mongóis deixaram uma marca profunda. Embora o país tivesse saído vitorioso, o custo foi enorme. Os samurais que haviam lutado não receberam novas terras, já que não houve conquistas, e o tesouro do shogunato ficou esgotado pela defesa. O descontentamento se espalhou entre os vassalos, e a autoridade do Zojo começou a se desgastar. O prestígio espiritual do Japão, no entanto, elevou-se. Os monges Zen interpretaram as tempestades como uma manifestação da pureza da alma nacional, e o povo reforçou sua convicção de que a ilha estava protegida pelos deuses. Aquela crença, nascida da tempestade, se tornaria um mito fundacional que sobreviveria séculos. Ainda assim, o poder do Zojo entrou em decadência. As tensões econômicas, a crescente autonomia dos daimyo e as lutas internas pela regência enfraqueceram o Bakufu. As mesmas estruturas que haviam dado estabilidade ao país transformaram-se em correntes que impediam a mudança. Nos templos, os monges recitavam sutras pela paz. Nas aldeias, os camponeses murmuravam sobre impostos insuportáveis. Nos tribunais provinciais, os samurais mais jovens sonhavam com a independência. O Japão havia resistido ao inimigo estrangeiro, mas o verdadeiro perigo sempre residia em seu interior. O desgaste do poder, a ambição dos clãs, a eterna busca pelo equilíbrio entre o dever e a liberdade. O ocaso do Zojo se aproximava e, com ele, o fim do primeiro grande shogunato. Colapso de Kamakura e o breve governo imperial de Kenmu, 1333 a 1336. No início do século XIV, o shogunato de Kamakura havia se tornado uma estrutura rígida, mais preocupada em conservar a estabilidade do que em se adaptar aos novos tempos. O governo do Zojo, que durante mais de 100 anos havia assegurado a ordem, começou a se fragmentar sob o peso de sua própria autoridade. O que antes era um sistema de poder descentralizado e eficaz, agora era uma máquina envelhecida, controlada por regentes que desconfiavam de tudo e de todos. As consequências das invasões mongóis haviam deixado uma marca profunda no país. Os samurais que haviam combatido com valentia em defesa do arquipélago esperavam ser recompensados com terras ou privilégios, mas o Bakufu carecia de recursos.
Não havia saque a repartir e os impostos destinados a manter a defesa costeira tornaram-se insustentáveis. O descontentamento se espalhou entre os clãs, corroendo a rede de lealdades que sustentava o poder de Kamakura. Enquanto isso, em Kyoto, um imperador inquieto e ambicioso começava a sonhar em restaurar a autoridade imperial. Go-Daigo, descendente direto dos antigos monarcas, não se contentava em ser uma figura cerimonial. Educado nos textos clássicos chineses e convencido de seu direito divino, aspirava a devolver ao trono o poder que os samurais haviam usurpado séculos antes. Em um Japão dividido entre obediência e desejo de mudança, sua causa ressoou com força entre aqueles que viam no Zojo um regime exausto. Em 1331, Go-Daigo lançou uma rebelião contra o shogunato. Sua tentativa inicial foi sufocada e o imperador foi capturado e exilado na remota ilha de Oki. Mas mesmo no exílio, sua causa sobreviveu. Ao seu redor, guerreiros descontentes e clãs regionais começaram a se organizar. Entre eles se destacaram duas figuras que encarnariam o espírito da revolta: Nita Yoshisada e Ashikaga Takauji, ambos descendentes de linhagens samurais com ambições próprias. O destino do shogunato foi selado em 1333. Nita Yoshisada, um comandante leal ao imperador, marchou rumo a Kamakura à frente de um exército decidido a acabar com o domínio do Zojo. As crônicas contam que, ao chegar à costa, as montanhas bloqueavam seu caminho e as defesas eram impenetráveis. Então Yoshisada, em um gesto quase místico, desembainhou sua espada e a lançou ao mar, implorando a ajuda dos deuses do oceano. As águas recuaram, revelando um caminho oculto entre as ondas. Suas tropas avançaram pela praia e atacaram a cidade de onde menos se esperava. Durante dias, Kamakura ardia. Os Zojo resistiram em suas fortalezas, mas seu destino estava escrito. Quando compreenderam que a derrota era inevitável, mais de 700 membros do clã, incluindo mulheres e crianças, suicidaram-se em massa dentro do templo Toshoji. Era o fim de uma dinastia que havia governado com punho de ferro por mais de um século. O Japão assistia ao colapso do primeiro shogunato. Go-Daigo regressou triunfante a Kyoto. Libertado do exílio, proclamou a restauração Kenmu, uma tentativa de devolver ao trono a autoridade absoluta que havia tido nos tempos antigos. O imperador aboliu o sistema feudal de Kamakura, devolveu as terras confiscadas à coroa e tentou instaurar um governo centralizado baseado nos ideais confucionistas de ordem e hierarquia. Por um breve instante, pareceu possível que o poder imperial renascesse. Mas o sonho durou pouco. Go-Daigo havia subestimado os samurais que o haviam ajudado a alcançar o poder. Sua visão idealista de um Japão governado a partir dos templos de Kyoto chocava com a realidade dos clãs provinciais, que esperavam recompensas e autonomia. A administração imperial mostrou-se incapaz de gerir o país e os velhos ressentimentos reapareceram. O mais poderoso de seus antigos aliados, Ashikaga Takauji, rebelou-se em 1335. Inicialmente, havia sido enviado pelo imperador para sufocar uma revolta, mas em vez de obedecer, Takauji tomou o controle das tropas e apoderou-se de Kamakura. Com o apoio de numerosos clãs do leste, marchou sobre Kyoto e expulsou o imperador. Era a repetição de uma velha história. Os samurais, mais uma vez, voltavam-se contra o trono. Go-Daigo fugiu para o sul e estabeleceu uma corte rival em Yoshino, de onde continuou proclamando-se soberano legítimo. Por sua vez, Ashikaga instalou na capital um imperador alternativo, o chamado Imperador Komio, e autoproclamou-se novo shogun. Assim começou a época das duas cortes, uma divisão política e simbólica que dividiria o país em dois bandos enfrentados. A corte do norte, sob o controle do shogunato, e a corte do sul, fiel à linhagem de Go-Daigo. O breve governo imperial de Kenmu, nascido da ilusão do renascimento, terminou devorado pela mesma dinâmica que havia derrubado o Zojo, a luta entre o ideal e a espada. O Japão entrava em uma nova etapa de sua história, marcada pela fragmentação do poder e a ascensão dos clãs provinciais. As chamas que haviam consumido Kamakura não trouxeram a paz, mas um novo ciclo de conflitos. Em meio à fumaça e às ruínas, os guerreiros voltavam a decidir o destino do país. E sobre as cinzas do velho shogunato começava a erguer-se outro, mais ambicioso, mais impiedoso e mais duradouro. O
o shogunato Ashikaga, também conhecido como Muromachi. O shogunato Muromachi, 1338 a 1573. Após o colapso do shogunato de Kamakura e a efêmera tentativa restauradora do imperador Go-Daigo, o Japão entrou em uma nova etapa de sua história. Uma era de poder fragmentado, onde senhores da guerra e clãs dominavam cada província como pequenos reinos. Em 1338, Ashikaga Takauji, antigo aliado do imperador que se tornou seu adversário, foi oficialmente reconhecido como shogun. A partir desse momento, o poder passaria para uma nova família, os Ashikaga, cuja capital política seria estabelecida no distrito de Muromachi, em Kyoto. O novo shogunato surgiu em meio à instabilidade. A guerra civil entre as duas cortes, a do norte sob os Ashikaga e a do sul, fiel à linhagem de Go-Daigo, prolongou-se por mais de meio século. As batalhas eram esporádicas, mas o conflito corroía os alicerces do país. Cada região governava-se conforme seus próprios interesses, e a autoridade do shogun dependia da lealdade volátil dos clãs locais. O Japão havia deixado de ser uma nação unificada. Era uma constelação de domínios feudais orbitando em torno de um poder central enfraquecido. Diferentemente do regime Hojo, o governo Ashikaga apoiava-se menos na rigidez administrativa e mais em alianças pessoais. Os shoguns atuavam mais como mediadores entre os clãs do que como soberanos absolutos. A corte de Muromachi refletia essa ambiguidade, uma mistura de poder militar e cultura refinada. Enquanto os samurais impunham sua autoridade nas províncias, em Kyoto floresciam as artes, o teatro No, a pintura monocromática e a estética zen que definiu a espiritualidade do Japão medieval. O segundo shogun, Ashikaga Yoshiakira, consolidou as estruturas do novo governo, mas seria seu sucessor, Ashikaga Yoshimitsu, quem alcançaria o esplendor máximo do período. Governou com habilidade política e profundo senso de equilíbrio. Durante seu mandato, a guerra entre as duas cortes chegou ao fim. Em 1392, conseguiu reconciliar o imperador do sul com o do norte, unificando simbolicamente o país sob uma única linha imperial. Foi um momento de relativa estabilidade, embora efêmera. Sob Yoshimitsu, a corte de Muromachi tornou-se um centro de poder e sofisticação comparável ao antigo Heian. O shogun mandou construir o esplêndido Kinkaku-ji, o Pavilhão Dourado, um templo coberto de ouro que ainda hoje simboliza o equilíbrio entre luxo e serenidade. Também estabeleceu relações diplomáticas com a dinastia Ming da China, abrindo um comércio que trouxe prosperidade ao Japão e consolidou sua posição no cenário asiático. No entanto, essa harmonia ocultava uma fragilidade estrutural. A autoridade do shogun dependia de seu carisma pessoal e da força de seu clã, mas carecia de um sistema central capaz de manter a ordem quando a liderança enfraquecia. Após a morte de Yoshimitsu, o poder dos Ashikaga começou a desmoronar. Os clãs regionais, cada vez mais autônomos, confrontavam-se entre si pelo controle das terras e tributos. O século XV foi marcado por crescente descentralização. Em cada província, os daimyo, senhores feudais com seus próprios exércitos de samurais, assumiam funções políticas, militares e judiciais. Alguns se comportavam como soberanos independentes. As disputas locais por fronteiras, colheitas ou heranças transformavam-se em guerras prolongadas. O equilíbrio entre o shogun e os daimyo se quebrava gradualmente, preparando o terreno para uma nova era de caos. A situação atingiu seu ponto crítico em 1467 com a Guerra Onin, um conflito longo e devastador que começou como uma disputa sucessória dentro do próprio clã Ashikaga e se espalhou por todo o país. O que inicialmente foi uma disputa entre facções em Kyoto degenerou em uma guerra civil total. Os templos foram incendiados, os bairros saqueados e a capital imperial tornou-se um campo de ruínas. As famílias samurais se dividiram entre partidários e inimigos do shogunato e a autoridade central desapareceu completamente. A Guerra Onin não teve um vencedor claro, mas teve um resultado definitivo, a destruição da Ordem Muromachi. Quando o conflito terminou em 1477, o Japão estava completamente fragmentado. Os daimyo controlavam seus domínios de forma independente, ignorando o shogun. As antigas instituições do Bakufu tornaram-se uma sombra do passado.
Kyoto, devastada, já não ditava os rumos do país. Nesse contexto nasceu uma nova era, o Sengoku Jidai, ou Período dos Estados Combatentes. Foi um tempo de guerras contínuas, traições e ascensões vertiginosas, no qual o poder era medido exclusivamente pela força. Os castelos substituíram os templos como símbolos de autoridade, e a espada voltou a decidir o destino do Japão. O shogunato Ashikaga, embora enfraquecido, sobreviveu formalmente até 1573, sustentado pela inércia dos títulos e da tradição. Mas seu poder era ilusório. Os shoguns tornaram-se prisioneiros de seus próprios vassalos, e a política do país ficou nas mãos dos líderes militares que governavam suas províncias como pequenos impérios. O país havia entrado em uma longa noite de guerras, onde cada província se erguia como um mundo próprio. Nos campos de batalha, entre o estrondo dos tambores e o brilho das armaduras, surgia uma nova geração de líderes que sonhavam em unificar o arquipélago. Mas, antes da unidade, o Japão precisava atravessar seu período mais violento e turbulento, a época dos senhores da guerra. A Era dos Estados Combatentes, Sengoku, cerca de 1467 a 1590. Quando a Guerra Onin terminou em 1477, o Japão havia deixado de ser um país. Era um mosaico de domínios em constante conflito. As aldeias queimavam, os templos se fortificavam e os senhores locais levantavam exércitos para defender suas terras ou arrebatá-las aos vizinhos. Assim começou o Sengoku Jidai, o período dos estados combatentes, uma era em que o poder se media apenas pela força, astúcia e espada. O poder central do shogunato Ashikaga se desintegrou completamente. Em Kyoto, o shogun ainda existia, mas sua autoridade era puramente nominal. Os verdadeiros senhores do país eram os daimyo, senhores feudais que controlavam regiões inteiras e atuavam como soberanos independentes. Cada um mantinha seu próprio exército de samurais, administrava a justiça, cunhava moeda e impunha tributos. As antigas lealdades feudais se dissolveram, substituídas por alianças efêmeras e traições inevitáveis. A guerra tornou-se o modo de vida do Japão feudal. Os campos, outrora cobertos de arrozais, foram transformados em fortalezas e acampamentos. As colinas se encheram de castelos de pedra e madeira, construídos com precisão militar para resistir a cercos prolongados. De suas torres, os senhores observavam o horizonte em busca de fumaça ou estandartes inimigos. A espada, o arco e a lança eram instrumentos cotidianos. O silêncio entre as batalhas era apenas uma pausa antes da próxima traição. Entre os daimyo surgiram figuras lendárias, homens que combinavam brutalidade com genialidade militar. No norte, o clã Uesugi impunha sua autoridade com disciplina monástica. No oeste, os Mori expandiam seu domínio marítimo. E no centro do país, os Takeda, sob o comando do célebre Takeda Shingen, aperfeiçoavam a arte da guerra de cavalaria. Cada um governava seu território como um reino próprio, com leis, exércitos e economias independentes. As alianças eram tão voláteis quanto as estações. Os casamentos entre clãs eram usados como instrumentos políticos e as traições se selavam com sangue. Os monges guerreiros dos templos budistas, conhecidos como Sohei, também pegaram em armas, defendendo suas terras e sua fé com fanatismo. Até os camponeses começaram a se organizar em ligas armadas, chamadas Ikki, que resistiam à opressão dos daimyo. Era um país fragmentado, onde cada aldeia, cada templo e cada castelo representavam um mundo próprio. O desenvolvimento militar da época foi notável. As estratégias de combate evoluíram para a guerra organizada, com formações disciplinadas e uso de estandartes e sinais. Os samurais que outrora lutavam em duelos individuais aprenderam a coordenar batalhões e executar manobras coletivas. A guerra tornou-se uma ciência, as escolas de artes marciais proliferaram e a espada deixou de ser apenas símbolo de honra para se tornar uma ferramenta de domínio. O avanço tecnológico também mudou o rosto da guerra japonesa. Em 1543, um navio português naufragou na ilha de Tanegashima, trazendo consigo uma novidade que alteraria para sempre o equilíbrio militar: o arcabuz. Os japoneses engenhosos e disciplinados copiaram o design rapidamente. Em poucos anos, as armas de fogo se multiplicaram por todo o país e os exércitos mais poderosos começaram a integrá-las em suas táticas.
O som dos tiros substituiu o assobio das flechas. Em meio ao caos, 3 figuras emergiram como os grandes arquitetos da unificação: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Cada um representava uma etapa distinta do processo que transformaria o Japão feudal em um estado centralizado. Mas antes que seus nomes se impusessem, o país atravessou décadas de guerras intermináveis, onde a lealdade e a traição se confundiam em um mesmo gesto. A ascensão de Oda Nobunaga começou nas planícies de Owari, uma região do centro do país. Com um exército reduzido, mas disciplinado, derrotou seus rivais por meio de táticas inovadoras, aproveitando a mobilidade e o poder de fogo de suas tropas. Em 1560, na Batalha de Okehazama, conseguiu vencer o poderoso Imagawa Yoshimoto, cuja força o superava 10 vezes em número. Aquele triunfo marcou o começo de uma nova ordem militar, baseada na estratégia e na tecnologia. Nobunaga foi o primeiro a compreender que a guerra deveria servir a um propósito maior: a unificação do Japão. Ao contrário dos daimyo tradicionais, ele não se contentava em dominar sua província. Sua ambição era total e sua visão impiedosa. Expulsou os monges guerreiros dos templos fortificados de Enryaku-ji, destruiu clãs ancestrais e reorganizou a economia sob um sistema centralizado. Sob seu comando, as velhas estruturas feudais começaram a ceder a uma nova forma de autoridade baseada no poder absoluto. Mas a unificação estava longe de ser completada. Nobunaga governava com mão de ferro e não tolerava a oposição. Em 1582, foi traído por um de seus generais, Akechi Mitsuhide, e forçado a suicidar-se no templo Honnoji. Sua morte deixou um vazio que logo seria ocupado por seu sucessor mais brilhante, Toyotomi Hideyoshi, o homem que, nascido camponês, ascenderia até dominar todo o arquipélago. Unificação sob Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Quando o século XVI chegava à sua segunda metade, o Japão era um tabuleiro de guerra perpétua. Durante mais de 100 anos, os daimyo haviam lutado por cada vale, cada castelo e cada grão de arroz. Mas entre as cinzas do caos emergiram 3 homens que mudariam o curso do país. Eles não eram apenas guerreiros, mas estrategistas, reformadores e visionários. Eles não herdaram o poder, conquistaram-no. O primeiro foi Oda Nobunaga, senhor de Owari. Desde jovem, foi considerado um homem excêntrico, até imprudente. Vestia-se de forma incomum, falava com arrogância e desprezava a etiqueta da nobreza. Mas por trás daquela fachada caótica escondia-se uma mente brilhante. Nobunaga compreendeu que a guerra não se ganhava apenas com força, mas com disciplina, inovação e terror psicológico. Sua ascensão começou em 1560, na Batalha de Okehazama, quando um exército de apenas 3.000 homens esmagou as forças de Imagawa Yoshimoto, que o superavam na proporção de 10-1. Aquela vitória o catapultou como líder militar. Logo consolidou seu domínio no centro de Honshu e, com o controle da região de Kyoto, apresentou-se à corte imperial como o restaurador da ordem. Em 1568, entrou na capital com suas tropas e colocou no trono o imperador Ogimachi, iniciando assim a reunificação política do país. Nobunaga foi o primeiro a conceber um Japão unificado sob o poder do shogunato moderno. Introduziu reformas radicais, suprimiu os pedágios internos para fomentar o comércio, aboliu privilégios hereditários que dificultavam a economia, promoveu a produção artesanal e abriu rotas de intercâmbio com mercadores europeus. Compreendeu o valor das armas de fogo trazidas pelos portugueses e as incorporou de forma sistemática em seus exércitos, transformando o Japão em uma potência militar moderna. No entanto, sua ambição o levou a enfrentar todos os poderes tradicionais. Nobunaga atacou os templos budistas fortificados de Enryaku-ji, no Monte Hiei, e os reduziu a cinzas, exterminando milhares de monges guerreiros. Mais do que uma campanha militar, foi um ato simbólico. A destruição da antiga ordem religiosa que por séculos havia ditado o destino do Japão. A cada vitória, seu poder crescia, mas também sua arrogância. Seus aliados o temiam tanto quanto seus inimigos. Em 1582, durante uma estadia no templo Honnoji, foi traído por um de seus generais mais próximos, Akechi Mitsuhide.
Cercado e sem saída, Nobunaga imolou-se nas chamas do templo, escolhendo morrer por suas próprias mãos antes de cair prisioneiro. Com sua morte, o país ficou novamente à beira do caos. Foi então que um homem improvável emergiu das fileiras de seus antigos vassalos, Toyotomi Hideyoshi. Nascido camponês, sem sobrenome nobre ou linhagem, Hideyoshi ascendeu por sua inteligência, carisma e habilidade política. Ganhou o favor de Nobunaga e, após sua morte, assumiu a tarefa de continuar sua obra. Hideyoshi era um estrategista sem igual. Em poucos anos, eliminou Mitsuhide, pacificou as províncias centrais e submeteu os clãs rebeldes do oeste. Em 1585, foi nomeado Kampaku, ou Regente Imperial, um título que lhe conferia poder legal sobre todo o país. Em 1590, conseguiu o que nenhum homem antes dele havia alcançado: unificar todo o Japão sob uma única autoridade. Seu governo foi um período de paz e reorganização. Proibiu que os camponeses portassem armas, consolidando o monopólio militar dos samurais. Implementou um censo nacional e uma nova divisão de terras baseada na produção de arroz, o que permitiu calcular com precisão os impostos e a capacidade militar de cada domínio. Sua política foi tão meticulosa quanto implacável. Cada samurai sabia a quem servia, e cada camponês sabia a quem devia obedecer. Hideyoshi também olhou além do mar. Em 1592 lançou uma ambiciosa invasão à Coreia, com a intenção final de chegar à China. Durante algum tempo, seu exército conquistou parte do território coreano, mas a resistência e a intervenção da frota Ming o obrigaram a se retirar. As campanhas da Coreia consumiram recursos e vidas e, embora tenham demonstrado a capacidade militar japonesa, também revelaram os limites do poder pessoal de Hideyoshi. Em 1598, gravemente doente, Toyotomi Hideyoshi morreu, deixando para trás um país unificado, mas com um poder em disputa. Seu filho, Toyotomi Hideyori, ainda era uma criança, e o vazio de liderança atraiu a ambição dos clãs. Nesse cenário emergiu o terceiro e último dos grandes unificadores, Tokugawa Ieyasu, senhor de Mikawa, e antigo aliado tanto de Nobunaga quanto de Hideyoshi. Ieyasu era paciente, frio e calculista. Durante anos esperou seu momento, construindo alianças e observando seus rivais. Em 1600, o destino se resolveu na Batalha de Sekigahara, o confronto mais decisivo da história japonesa. Duas grandes coalizões se enfrentaram: o exército do leste, liderado por Tokugawa, e o do oeste, fiel aos Toyotomi. O amanhecer de 21 de outubro cobriu os campos de Sekigahara com uma névoa densa. Centenas de milhares de homens aguardavam o toque dos tambores. A batalha durou apenas 6 horas, mas seu resultado definiu os próximos 2 séculos e meio. No momento crucial, vários daimyo do lado ocidental mudaram de lealdade, passando para o lado de Tokugawa. A traição selou a vitória. Com Sekigahara, o Japão ficou finalmente unificado sob uma única autoridade. Em 1603, Tokugawa Ieyasu foi nomeado shogun pelo imperador, estabelecendo seu governo em Edo, a atual Tóquio. Era o início de uma nova era de paz e estabilidade, o shogunato Tokugawa, que dominaria o Japão por mais de 250 anos. Nobunaga havia iniciado a conquista com a força, Hideyoshi a consolidou com a organização e Ieyasu a perpetuou com a ordem. Entre os três completaram a obra de séculos de guerra. O país que havia conhecido a anarquia dos clãs e o fogo dos castelos incendiados encontrava finalmente um equilíbrio. As espadas descansaram, as armaduras foram guardadas, e pela primeira vez em gerações, o som dos tambores de guerra foi substituído pelo murmúrio dos mercados e pelo canto dos monges nos templos. O Japão havia nascido da guerra, mas estava prestes a descobrir o valor da paz. O shogunato Tokugawa, Edo 1603 a 1868. A Batalha de Sekigahara, travada no outono de 1600, não foi apenas o fim de uma guerra. Foi o começo de um país novo. De seus campos cobertos de fumaça e aço, emergiu um homem que, paciente e calculista, conseguiu transformar o caos feudal em estabilidade duradoura. Seu nome era Tokugawa Ieyasu, e sua vitória marcou o início de mais de 2 séculos e meio de paz. Em 1603,
O imperador o reconheceu oficialmente como shogun, restaurando assim o antigo título militar, mas com um significado diferente. Não se tratava mais do líder de um clã, mas do soberano de toda uma nação. Sua capital foi estabelecida em Edo, uma vila costeira fortificada, escolhida por sua localização estratégica entre as rotas do leste e o mar. Com o tempo, Edo se tornaria uma das cidades mais populosas e organizadas do mundo. O shogunato Tokugawa foi uma das estruturas políticas mais eficientes que o Japão já conheceu. Seu design combinou elementos do sistema feudal tradicional com uma burocracia cuidadosamente centralizada. O poder se sustentava sobre 3 pilares: a autoridade militar do shogun, a obediência dos daimyo e a lealdade absoluta dos samurais. Tokugawa Ieyasu compreendeu que a estabilidade não dependia da força das armas, mas do equilíbrio entre controle e conveniência. Por isso criou o sistema conhecido como Bakuhan Taizei, uma estrutura dual na qual o país se dividia em domínios ou han, governados pelos daimyo, mas todos sob a supervisão do Bakufu, o governo militar central sediado em Edo. Cada senhor feudal mantinha autonomia interna, mas devia responder diretamente ao shogun. Para garantir a lealdade dos daimyo, foi imposto o sistema Sankin Kotai, ou residência alternada. Segundo este regulamento, os senhores deviam viver 1 ano em Edo e outro em seus domínios, deixando suas famílias na capital como reféns de facto. Este mecanismo, embora sutil, evitou rebeliões e estimulou o desenvolvimento econômico. As constantes viagens entre Edo e as províncias impulsionaram a construção de estradas, hospedarias e serviços que conectaram o país como nunca antes. A rota Tokaido, que unia Edo a Kyoto, tornou-se uma artéria vital. Ao longo de suas estações circulavam mensageiros, comerciantes, artistas e peregrinos, levando não apenas mercadorias, mas também ideias, modas e notícias. O Japão, que durante séculos havia sido um arquipélago de feudos desconectados, começava a funcionar como um organismo unificado. A paz trouxe consigo uma revolução silenciosa. Os campos voltaram a florescer, a população cresceu e as cidades se expandiram. Edo, Osaka e Kyoto tornaram-se os centros neurálgicos do país. Nelas prosperou uma cultura urbana inédita: mercados lotados, teatros kabuki, casas de chá, bairros de geishas, editoras e livrarias que imprimiam milhares de volumes a cada ano. Pela primeira vez em sua história, o Japão vivia uma era de prosperidade civil sustentada. A ordem social imposta pelos Tokugawa foi rigorosa. A população foi dividida em 4 classes: samurais, camponeses, artesãos e comerciantes, com os guerreiros no topo e os mercadores na base. Em teoria, o sistema garantia equilíbrio, na prática, perpetuava a hierarquia. Os samurais, privados das guerras que davam sentido à sua existência, transformaram-se em funcionários a serviço do shogunato, encarregados da administração e da cobrança de impostos. Sua vida era regida pela disciplina e pelo honor, mas também pela burocracia. Os camponeses, que representavam mais de 80% da população, sustentavam a economia por meio da produção de arroz, que continuou sendo a medida oficial de riqueza. Os artesãos prosperaram nas cidades, e os comerciantes, embora oficialmente desprezados pela moral confucionista, acumularam fortunas graças ao crédito e à expansão do comércio. Com o tempo, a ordem foi invertida silenciosamente. Os guerreiros empobreciam e os mercadores dominavam a economia nas sombras. O shogunato, consciente dessa ameaça, impôs uma série de leis suntuárias que restringiam o luxo e os gastos ostensivos. Era uma tentativa de conservar a hierarquia social frente à realidade econômica. A paz havia trazido riqueza, mas também desigualdade. No entanto, o controle político de Edo continuava absoluto. Cada daimyo devia prestar contas, cada samurai obedecer, e cada cidadão sabia qual era o seu lugar. Um dos pilares do regime foi a política externa. Após as guerras de unificação e as breves relações comerciais com portugueses e espanhóis, os Tokugawa decidiram fechar o país ao mundo. Em 1639, foi promulgada a política de isolamento nacional, ou Sakoku. Sob esta medida, nenhum japonês podia sair do país, e nenhum estrangeiro podia entrar sem permissão do shogun. Apenas um pequeno grupo de comerciantes holandeses foi autorizado a operar no porto artificial de Dejima, em Nagasaki, sob rigorosa supervisão.
No entanto, o isolamento não significou imobilidade. O Japão desenvolveu uma economia interna sólida, com uma rede comercial eficiente e uma produção agrícola controlada com precisão. As artes e as ciências floresceram sob formas próprias. A cerâmica, a laca, o teatro nó, a literatura popular e as gravuras ukiyo refletiam uma sociedade que encontrava beleza no efêmero. A filosofia zen e a estética wabi-sabi, ou seja, a simplicidade e a imperfeição como forma de perfeição, impregnaram a vida cotidiana. Edo tornou-se uma cidade ordenada e monumental. Sua população, que ultrapassou 1 milhão de habitantes no século XVIII, fazia dela uma das maiores cidades do planeta. As ruas eram cuidadosamente planejadas, os canais serviam para transporte e limpeza, e a segurança era notável. Mesmo nos bairros mais humildes, a criminalidade era mínima. Em uma época em que a Europa se dilacerava por guerras religiosas, o Japão vivia em um silêncio férreo, vigiado e estável. No entanto, sob essa calma, começavam a surgir fissuras. Os samurais, cada vez mais endividados, dependiam do dinheiro dos comerciantes que desprezavam. O Estado, sustentado por uma economia agrária, não podia se adaptar ao dinamismo do mercado urbano. As fomes, os aumentos de impostos e a corrupção administrativa geraram descontentamento entre camponeses e plebeus. Os levantes rurais e distúrbios urbanos, embora contidos, revelavam que a paz Tokugawa era mais frágil do que parecia. Apesar disso, o sistema resistiu. A disciplina social, a censura e o controle da informação impediram qualquer ameaça real ao poder do shogun. Durante mais de 2 séculos, o Japão permaneceu fechado ao mundo exterior, desenvolvendo uma civilização introspectiva, refinada e profundamente ordenada. Era uma nação que havia feito do isolamento sua fortaleza, mas o tempo e a história não param. Enquanto o Japão olhava para dentro, o resto do mundo mudava com a Revolução Industrial. As potências europeias expandiam suas frotas e buscavam novos mercados na Ásia. Nas costas do Pacífico, navios de guerra a vapor começavam a traçar rotas para o leste. Nenhum muro, por alto que fosse, podia conter essa maré. Quando os navios do Comodoro Matthew Perry apareceram diante de Edo em 1853, o shogunato descobriu que sua paz estava condenada. Os canhões ocidentais não exigiam apenas a abertura dos portos, exigiam o fim de um mundo. Em menos de 2 décadas, a estrutura que manteve o país unido por 250 anos desmoronaria diante da força da modernidade. O shogunato Tokugawa foi mais do que um regime político. Foi um experimento de equilíbrio quase perfeito entre ordem e repressão, entre disciplina e beleza, entre tradição e sobrevivência. Durante seu longo reinado, o Japão permaneceu intacto, preservando sua identidade enquanto o resto do mundo se transformava. Quando finalmente se abriu, fez-o não a partir da fraqueza, mas de uma sólida consciência de si mesmo. Economia, comércio interno e a monetização feudal. Durante o shogunato Tokugawa, o Japão alcançou um equilíbrio econômico singular, sustentado pela paz interna e uma administração meticulosa. Sem guerras que devastassem os campos nem invasões estrangeiras que interrompessem o comércio, o país pôde se concentrar no desenvolvimento interno. Pela primeira vez, a economia japonesa se articulou em torno da produção, do transporte e da moeda, gerando uma rede nacional de intercâmbio que uniu as aldeias rurais às grandes cidades. A base do sistema econômico foi o arroz, considerado a unidade fundamental de riqueza. Cada domínio feudal media seu poder não pelo tamanho territorial, mas pela produção anual de arroz, calculada em koku, uma medida equivalente ao consumo de uma pessoa durante um ano. Os impostos eram arrecadados em arroz e armazenados nos celeiros do daimyo, que depois os convertia em dinheiro ou os utilizava para alimentar seus samurais. Assim, o arroz era ao mesmo tempo alimento, tributo e moeda simbólica. O excedente agrícola gerou um fenômeno novo, o surgimento dos mercados rurais e a expansão do comércio interno. Ao longo do país, estabeleceram-se rotas que conectavam as regiões produtoras aos grandes centros urbanos, especialmente Edo, Osaka e Kyoto. Surgiu um sistema de estradas organizado com estações postais e hospedarias, que permitiam o movimento de mercadorias, mensageiros e viajantes. Entre elas, a rota Tokaido, que ligava Edo a Kyoto, tornou-se o eixo vital da economia e o símbolo da nova prosperidade. O comércio também impulsionou a monetização feudal.
Embora o arroz continuasse sendo a medida oficial de valor, a circulação de moedas de ouro, prata e cobre tornou-se habitual. O shogunato controlava a cunhagem, mas as flutuações regionais e a escassez de metais geravam uma economia complexa, onde as taxas de câmbio variavam segundo o lugar e a classe social. Os comerciantes, que teoricamente eram a classe mais baixa do sistema, tornaram-se os verdadeiros motores da riqueza. Sua astúcia para manejar crédito, empréstimos e alianças com os daimyo lhes permitiu acumular fortunas que superavam, em muitos casos, as dos samurais. As cidades-castelo, fundadas como centros administrativos, transformaram-se em núcleos comerciais e culturais. Edo, Osaka e Sakai floresceram como centros de intercâmbio e com elas surgiu uma cultura urbana dinâmica. Os mercados ofereciam seda, chá, cerâmica, papel, armas e tecidos, enquanto as ruas se enchiam de teatros, oficinas e tavernas. O fluxo constante de bens criou uma economia de consumo inédita na história japonesa. No entanto, esse crescimento tinha desequilíbrios. Os samurais, que dependiam de um salário fixo em arroz, começaram a se endividar diante de comerciantes cada vez mais poderosos. A antiga ordem feudal se invertia silenciosamente. Os guerreiros mantinham o prestígio, mas os mercadores controlavam o dinheiro. O shogunato, consciente do perigo, promulgou leis para restringir o luxo e limitar a ostentação, tentando preservar a hierarquia social frente ao avanço da economia. O Japão de Edo vivia uma contradição constante. Era um país feudal com alma capitalista. Isolado do mundo, havia criado um sistema econômico complexo, capaz de sustentar milhões de pessoas com precisão quase matemática. Mas sob a superfície dessa harmonia, o poder real começava a se mover. Não mais nos campos de arroz nem nos tribunais do shogun, mas nas oficinas, nos portos e nos mercados onde o dinheiro ditava as novas regras. A cultura samurai, bushido, artes marciais e filosofia. Embora o Japão de Edo vivesse em paz, seu espírito continuava forjado na disciplina do guerreiro. Os samurais, que durante séculos haviam governado pela espada, encontraram na estabilidade do shogunato Tokugawa um novo propósito: preservar a moral, a honra e a identidade do país. Já não eram soldados de campanha, mas guardiões de um código que transcendia a guerra. Esse código era conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro. O Bushido não foi uma lei escrita, mas uma síntese moral. Em suas raízes coexistiam o confucionismo, que ensinava a lealdade ao superior, o shintoísmo, que exaltava a pureza e o respeito aos ancestrais, e o budismo zen, que ensinava o desapego e a serenidade diante da morte. Dessa fusão surgiu uma ética rigorosa, onde coragem, honestidade, modéstia e disciplina formavam uma única virtude: o domínio de si mesmo. Em tempos de paz, o Bushido adquiriu um caráter quase espiritual. O samurai devia viver com a mesma dignidade com que devia morrer. Sua vida cotidiana era marcada pela temperança. Esperava-se dele sobriedade no vestir, precisão na palavra e respeito absoluto ao seu senhor e à sua família. A desobediência, mesmo por razões nobres, era uma mancha que só podia ser limpa com a morte. O ideal do seppuku, ou morte autoimposta ritual, tornou-se a expressão extrema do Bushido. Longe de ser um ato desesperado, representava a prova final da honra. Abrir o ventre com a espada curta, o wakizashi, significava demonstrar que o corpo e o espírito permaneciam incorruptos. Os textos da época descrevem-no com solenidade, como um gesto de pureza que restaurava a harmonia do universo. A prática das artes marciais continuou sendo o eixo da formação samurai, mesmo que a guerra tivesse desaparecido. Escolas de Kenjutsu, ou esgrima, Kyujutsu, ou arco e flecha, Naginatajutsu, uso da alabarda e Jujutsu, técnicas de combate sem armas, floresceram por todo o país. Os dojos tornaram-se lugares de ensino do corpo e do espírito. O combate já não era concebido como destruição do inimigo, mas como superação do próprio ego. O Zen, especialmente, deixou uma marca profunda na mentalidade samurai. A meditação, o silêncio e a busca do vazio interior eram entendidos como preparação para o combate. Um guerreiro que dominava sua mente era invencível, porque não temia a morte. A espada, nesse contexto, era mais que uma arma. Era o instrumento que unia a vida e a morte em um mesmo instante de consciência. Durante o período Edo, muitos samurais cultivaram também as letras, a caligrafia, a pintura e a poesia haiku.
Entendiam que a perfeição não se alcançava apenas na destreza física, mas na harmonia entre ação e contemplação. Assim, o guerreiro e o monge confundiam-se em um mesmo ideal: viver com propósito, morrer com dignidade. O Bushido, mais que um código militar, foi uma forma de existência. Em um país onde a espada dormia, a honra permanecia desperta. E embora o tempo transformasse os samurais em funcionários e burocratas, seu legado, composto pela ideia de que a disciplina interior vale mais que a vitória externa, tornou-se a alma invisível do Japão moderno. Religião, espiritualidade e sincretismo japonês. Na história do Japão, a religião nunca foi uma imposição, mas uma forma de convivência. Longe dos dogmas absolutos, os japoneses construíram uma espiritualidade baseada na harmonia entre forças distintas. Durante séculos, o país não escolheu entre uma fé e outra, fundiu todas em um único olhar sobre o mundo. Dessa fusão nasceu o espírito religioso japonês, onde o divino não se buscava no céu, mas na natureza, nos antepassados e nos atos cotidianos. A base dessa espiritualidade foi o shintoísmo, a religião nativa do arquipélago. Sua essência não reside em um livro sagrado nem em uma doutrina, mas no respeito pelos kami, espíritos que habitam todas as coisas: montanhas, rios, árvores, tempestades, animais e até objetos fabricados pelo homem. Os kami não são deuses no sentido ocidental, mas presenças sagradas que expressam a própria vida. O shintoísmo ensina que o ser humano faz parte de um ciclo natural que deve ser mantido puro e equilibrado. A pureza, ou arai, tornou-se um dos valores centrais. Lavar as mãos antes de entrar em um santuário não é um gesto simbólico, mas uma forma de limpar o espírito. Com a chegada do budismo da China e da Coreia no século VI, o Japão adotou uma visão mais filosófica e transcendental da existência. Em suas primeiras formas, conhecidas como Tendai e Shingon, o budismo se adaptou ao shintoísmo, construindo templos ao lado dos santuários e compartilhando cerimônias. Para os japoneses, ambas as crenças não se contradiziam. Enquanto o shintoísmo explicava a vida, o budismo ensinava como aceitar a morte. Durante o período Kamakura e nos séculos seguintes, o budismo Zen se consolidou como a corrente mais influente entre os samurais e a elite intelectual. Seu ênfase na meditação, ou zazen, na simplicidade e na compreensão direta do presente, encaixava-se com a mentalidade do guerreiro. O silêncio do templo e a concentração do espadachim eram expressões de uma mesma busca: alcançar a clareza interior. O Zen moldou não só a religião, mas também a arte, a arquitetura e até a etiqueta social do Japão feudal. O sincretismo atingiu seu ponto culminante na ideia de que os kami shintoístas eram manifestações locais de Budas. Durante séculos, essa fusão se manteve sem conflito. Em um mesmo espaço sagrado podiam conviver o altar shintoísta e a imagem de Buda. Os templos se tornaram centros de poder político, educativo e econômico. Os monges participavam da administração local, cuidavam de bibliotecas e, em tempos de guerra, até formavam exércitos. No entanto, a chegada do cristianismo no século XVI introduziu uma nova tensão. Embora alguns daimyo o tenham adotado, o shogunato Tokugawa considerou-o uma ameaça à ordem social. As perseguições a cristãos a partir de 1614 selaram o retorno ao equilíbrio tradicional. O isolamento religioso foi tão firme quanto o político. O Japão decidiu manter sua fé em si mesmo. Assim, o Japão de Edo vivia sob uma espiritualidade dupla e complementar. O shintoísmo celebrava a vida, o budismo, a impermanência. Juntas, ambas as visões ensinavam ao povo a aceitar a beleza efêmera do mundo e a encontrar em cada instante um reflexo do divino. Fim do período feudal, chegada dos ocidentais e a queda do shogunato. Habitando sua complexidade religiosa, sua cultura honrada e suas contradições políticas, o Japão manteve-se isolado do resto do mundo por mais de 2 séculos. As costas estavam vigiadas, os portos fechados e os contatos com estrangeiros limitados a um pequeno enclave holandês em Nagasaki. Dentro de suas fronteiras, a ordem Tokugawa parecia imutável. A hierarquia social se mantinha rígida. A economia era autossuficiente e a paz parecia eterna. Mas em meados do século XIX, o mundo bateu às portas do arquipélago com a força da modernidade.
Em julho de 1853, 4 navios de guerra americanos, os chamados navios negros, apareceram diante da Baía de Edo. Ao comando estava o comodoro Matthew Perry, enviado pelo presidente dos Estados Unidos com uma missão clara: exigir a abertura comercial do Japão. Seus canhões, reluzentes sob a fumaça do carvão, simbolizavam o poder industrial do Ocidente. Era um espetáculo que nenhum samurai podia ignorar. Perry entregou uma carta solicitando tratados diplomáticos e prometeu retornar com uma frota maior se não obtivesse resposta. O shogunato, consciente de sua inferioridade tecnológica, não teve alternativa. Em 1854 foi assinado o Tratado de Kanagawa, que abria 2 portos ao comércio estrangeiro. Pouco depois, acordos semelhantes foram firmados com outras potências europeias. O que durante séculos fora impensável tornou-se inevitável. O Japão se abria ao mundo. Mas essa abertura também foi uma ferida profunda em seu orgulho nacional. A chegada dos ocidentais expôs as fraquezas internas do regime Tokugawa. Os daimyo e samurais começaram a se dividir entre aqueles que aceitavam a modernização e aqueles que exigiam a expulsão dos bárbaros. Surgiu um movimento político e espiritual conhecido como Sono Joi, que jurava reverenciar o imperador, expulsar os estrangeiros e buscava restaurar o poder imperial e pôr fim ao shogunato, com a ideia de recuperar o Japão tradicional e honrado que fora forjado com a espada dos samurais. Dessa forma, o país entrou em uma crise política. A autoridade do shogun, já desgastada, desmoronava. Os impostos crescentes, as fomes e a inflação alimentaram o descontentamento popular. As armas estrangeiras e as ideias de liberdade circulavam pelos portos, e nas sombras, os clãs do sul, como Satsuma e Choshu, começaram a se organizar para derrubar o regime. Em 1868, a tensão atingiu seu ápice com a Guerra Boshin, uma breve mas decisiva guerra civil entre as forças do shogunato e os partidários do imperador Meiji. Os exércitos tradicionais, ainda equipados com espadas e armaduras, enfrentaram tropas que já usavam rifles e canhões modernos. A diferença tecnológica selou o destino dos Tokugawa. A vitória imperial marcou o início da restauração Meiji, que aboliu o feudalismo, dissolveu os domínios dos daimyo e proclamou a modernização do Estado. O shogunato, que durante séculos mantivera a paz por meio do controle, desapareceu sem retorno. Em seu lugar nascia um Japão novo, decidido a aprender com o Ocidente para não ser dominado por ele. O fim do período Edo não foi uma queda abrupta, mas uma transformação. O país do silêncio e da espada se tornava uma nação industrial e moderna. Mas, no fundo de sua identidade, sob os trens, fábricas e uniformes, continuava a pulsar o eco do Bushido, a voz antiga dos samurais que forjara a alma do Japão.